Por que a grande maioria dos obesos sabem o que fazer para emagrecer, como emagrecer e por que não emagrecem? Você já se fez essa pergunta? Pois é, esse é o objetivo do nosso canal. Isso sempre me incomodou. Como muitos na mesma situação que eu, muitas dietas, muitos emagrecimentos e depois volta de novo ao estado de obesidade e sempre assim. E eu costumo dizer que a maioria dos obesos a grande maioria são nutricionistas em potencial, porque você vai conversar com eles ou conosco e nós sabemos dizer tudo, né? Como emagrecer, sabemos falar de dieta, sabemos falar de exercício físico, mas por que não conseguimos de fato emagrecer? Esta era a pergunta. E esta era a proposta desse canal no início, né? Descobrir o porquê disso, o que acontece, sabe? Então, e aí prestes a completar 2 semanas, né, de projeto Corpo em Colapso, um recomeço aos 50, prestes a completar 2 semanas, acredito que eu tenha descoberto o motivo, pelo menos eu acho que eu descobri. Tudo aconteceu no dia 11 de outubro agora, foi sábado passado, então ou retrasado, hoje é dia, isso, sábado retrasado, no dia 11 de outubro eu tive era mais ou menos aí umas 3 horas da manhã e eu fiquei, não conseguia dormir, essa era a verdade. Fiquei inquieto, 3 horas da manhã, não estava sentindo dores físicas, mas havia uma inquietação na minha alma, no meu interior. Era como se algo dentro de mim, ou alguém dentro de mim, estivesse gritando e pedindo socorro. E eu decidi parar para ouvir esse grito. E era o meu corpo pedindo por socorro, pedindo por clemência, pedindo por piedade. Foi quando eu me levantei, 3 horas da manhã, não conseguindo dormir, e decidi fazer uma profunda varredura e reflexão de todas as enfermidades que eu havia adquirido e a minha situação naquele momento. Para vocês terem uma ideia, eu sempre soube, claro, tive consciência das minhas enfermidades, mas nunca parei assim para listar e refletir tudo isso. Pareceu que tudo veio assim à tona, né, de dentro para fora. E eu tenho espondilite anquilosante, é uma doença reumatológica. Também tenho uveíte, que são inflamações nas uves dos olhos, que gera muita vermelhidão, dor de cabeça, me paralisa. Decorrência também dessa doença reumatológica. Eu tenho condromalácia nos joelhos, que é uma pré-artrose, é um desgaste das cartilagens dos joelhos. Eu tenho gordura no fígado, grau máximo. Quando eu fiz esse exame de gordura no fígado, o examinador me disse que não dava para ver o fígado, porque a gordura estava tampando tudo. Então é o que dá cirrose, né? E leva a óbito. Então, assim, tenho essas enfermidades e inflamação no corpo. Todo obeso tem inflamação. Eu comecei a pensar com tantas coisas em mim, e aí veio o start, veio a grande pergunta: o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com os meus projetos, com os meus sonhos? Tenho uma família maravilhosa, tenho uma filha de 15 anos, tenho uma filha recém-nascida de 4 meses, tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma família, só tenho a agradecer a Deus por ela, e outros sonhos maravilhosos, lindos. E o que eu estou fazendo com tudo isso?
Se o meu corpo colapsar, tudo isso também vai colapsar. Meus projetos, eles irão colapsar. E nesse momento, justamente nesse momento, bateu uma santa indignação, sabe? Que eu costumo dizer, uma santa revolta. E, de fato, acredito que eu tenho descoberto porque que muitas pessoas sabem como emagrecer, sabem como fazer. Por que não conseguem pôr em prática? É porque ainda não bateu uma santa indignação, uma santa revolta. O que é indignação? O que é revolta? Indignação e revolta, essa é como eu estou chamando santa indignação, é assim, você se revoltar com o estado em que você se encontra. É você dizer um basta. E eu decidi que eu não precisava de fato de um recomeço. Eu precisava de um fim. Eu precisava pôr um fim às desculpas. Eu precisava pôr um fim aos excessos. Eu precisava dar um fim na compulsão alimentar. Eu precisava dar um fim em tantas coisas que me bloqueavam para emagrecer, para sair da obesidade. E hoje eu entendo que a verdadeira mudança, ela tem que começar do interior. É de dentro para fora. Eu creio que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Tem que haver um start do espírito. Tem que haver o espírito, ele vai trazer consciência à alma. E a alma, ela vai mandar no corpo. Se o espírito estiver alinhado com a alma. E é isso que tem acontecido desde então. Porque quando a gente tem indignação, mesmo quando a gente tem falhas, erros, comete excesso, falha de novo, a gente não se abandona mais. Porque sempre vem aquela santa indignação, olha, eu falhei, mas eu não vou me abandonar mais. Hoje não foi um dia bom, hoje eu comi mal, mas amanhã é outro dia, eu vou continuar. A santa indignação, ela tem me feito permanecer. Olha que estou chegando aí ao final da segunda semana apenas. E assim, se fosse em outras épocas, como eu já comecei e recomecei várias vezes, sem essa santa indignação, eu já teria desistido. Primeiro, segundo dia já teria desistido, porque no primeiro, segundo dia, no terceiro dia eu já cometi excessos na alimentação. Mas havia uma revolta, havia um grito dentro de mim, não para, continua. Então, assim, foi isso que eu percebi. Que eu precisava, de fato, pôr um fim. E naquela madrugada, eu decidi dar um ultimato. O que é um ultimato? Eu já estou com 50 anos de idade, sabe? Quantas vezes eu tentei emagrecer, eu de fato, eu não sei quantas vezes eu fiz dieta e tentei emagrecer, eu não sei te dizer, não sei. Mas assim, ou eu mudo de vida dessa vez, eu recupero minha saúde, eu emagreço, eu abandono a obesidade, eu me liberto da obesidade. Ou se eu não conseguir dessa vez, eu vou aceitar. Eu vou aceitar a derrota, eu vou aceitar que eu vou morrer mais cedo, interromper minha vida, mesmo que Deus tenha me dado o dom da vida, eu vou chegar do outro lado com o peso de saber que não administrei direito aquilo que Deus me deu. Cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar dos projetos, cuidar dos sonhos. Nós devemos ser administradores das bênçãos da vida. Com todos esses pontos, de reflexão, eu entendo que esse canal não é sobre um programa de emagrecimento, mas é sobre consciência. Tudo tem que começar do interior, tudo tem que começar com uma santa revolta.
tudo tem que começar com basta. Tudo tem que começar ouvindo a voz do seu interior, pedindo para você piedade, socorro, me ajuda, eu não estou aguentando mais, eu estou colapsando. Tem que ouvir isso e tem que se atentar e dar razão para isso. Então esse canal, a proposta dele é justamente essa. É sobre ter consciência. Ter consciência que o corpo ele precisa de ajuda, que ele precisa ser amado, que ele precisa ser cuidado e não ser marretado, sucateado, viver somente por prazer. Ele precisa da nossa ajuda. Então, o canal tá aí, conto com vocês. Esse vídeo eu fiz dedicado aos membros desse canal, onde eu abro aqui meu coração mais uma vez e exponho aqui para vocês aquilo que eu acho que é a resposta de por que muitos não conseguem emagrecer, ou a maioria não emagrece, mesmo sabendo da maioria das coisas que precisa fazer para emagrecer, mesmo sendo nutricionista em potencial, não consegue emagrecer. Então esta é a resposta que eu tenho, a grande indagação do início desse canal. A minha busca com esse canal era descobrir justamente, esse canal é um canal meio que de pesquisa, né? E descobrir por que não consigo emagrecer, mas eu já descobri. Eu descobri e graças a Deus eu entendo que eu já tenho aquilo que eu precisava. Faltava justamente essa indignação. Então vale a pena dar um fim, né? Não é um recomeço, mas é um fim a tantas coisas que me fazia sabotar. A indignação é o que vai nos manter no caminho. Então ative aí a sua consciência. A mudança tem que vir do interior de fato, para que o exterior receba isso. Então fica aí o meu abraço. Eu dediquei esse aqui para os membros do canal. Compartilhe se você conhece alguém. Compartilhe aí essa conversa. Coloque aí nos comentários também o que você acha, se você concorda ou se você não concorda. Coloca aí que vai ser um prazer te ouvir. Valeu, pessoal. Vamos ficar firme aí. Segunda-feira é a próxima pesagem, tá bom? Lá para as 9, 10 horas da manhã eu vou estar soltando vídeo. E eu quero ver você lá, hein? Eu espero ter emagrecido mais 2,5 kg nessa semana. Então na segunda semana eu espero já emagrecer 5 kg ao todo. Valeu? Abraço.